Marco temporal. O que é o marco temporal e quais são os argumentos favoráveis e contrários? Fonte: Agência Câmara de Notícias. O que é o marco temporal? O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. A tese surgiu em 2009, em parecer da Advocacia Geral da União sobre a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, quando esse critério foi usado. Em 2003, foi criada a terra indígena Ibirama-Laclânio, mas uma parte dela, ocupada pelos indígenas Xocleng e disputada por agricultores, está sendo requerida pelo governo de Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal, o STF. O argumento é que essa área de aproximadamente 80 mil metros quadrados não estava ocupada em 5 de outubro de 1988. Os Xocleng, por sua vez, argumentam que a terra estava desocupada na ocasião porque eles haviam sido expulsos de lá. A decisão sobre o caso de Santa Catarina firmará o entendimento do STF para a validade ou não do marco temporal em todo o país, afetando mais de 80 casos semelhantes e mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão pendentes. Quais seriam os argumentos favoráveis? Bem, em 2021, o ministro do STF, Nunes Marques, votou a favor do marco temporal no caso de Santa Catarina, afirmando que, sem esse prazo, haveria expansão ilimitada para áreas já incorporadas ao mercado imobiliário no país. O ministro avaliou ainda que, sem o marco temporal, a soberania de independência nacional estariam em risco. Ele destacou que é preciso considerar o marco temporal em nome da segurança jurídica nacional. Segundo Marques, a posse tradicional não deve ser confundida com posse imemorial. Marques citou que a Constituição deu prazo de 5 anos para que a União efetuasse a demarcação das terras. Para ele, essa norma demonstra a intenção de estabelecer um marco temporal preciso para definir as áreas indígenas. O ministro também entende que a ampliação da terra indígena de Santa Catarina requerida pela FUNAI é indevida, por se sobrepor a uma área de proteção ambiental. Quais seriam os argumentos contrários ao marco temporal? Bom, representantes dos povos indígenas afirmam que o marco temporal ameaça a sobrevivência de muitas comunidades indígenas e de florestas. Afirmam também que trará o caos jurídico ao país e muitos conflitos em áreas já pacificadas, por provocar a revisão de reservas já demarcadas. O ministro Edson Fachin é o relator do caso e foi o primeiro a votar. Ele votou contrário ao marco temporal. Para ele, a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que os indígenas tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal e da configuração de renitentes Buio. O ministro também afirmou que a Constituição reconhece que o direito dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional é um direito originário, ou seja, anterior à própria formação do Estado. Fachin salientou que o procedimento demarcatório realizado pelo Estado não cria as terras indígenas, ele apenas as reconhece, já que a demarcação é um ato meramente declaratório.